Porque, entre todas as pessoas que já viveram, justamente Moisés e Elias apareceram ao lado de Jesus naquele momento envolto em glória? Essa é uma pergunta que quase ninguém faz. A maioria lê o relato da transfiguração e segue adiante, como se fosse apenas mais um milagre impressionante. Mas e se esse encontro escondesse um segredo profundo, cuidadosamente tecido ao longo de séculos de história bíblica? Imagine a cena. Jesus sobe a montanha em silêncio, acompanhado apenas por alguns discípulos. O lugar é alto, isolado, distante do barulho do mundo. Desde os tempos antigos, montanhas não são apenas elevações de terra. São pontos de encontro entre o céu e a terra, lugares onde Deus fala, revela, transforma. Algo já estava prestes a acontecer antes mesmo da glória se manifestar. Então, de repente, o impossível acontece. O rosto de Jesus resplandece. Suas vestes brilham com uma luz que não pertence a este mundo. E ali, ao seu lado, surgem duas figuras que carregam o peso da história de Israel. Não são anjos anônimos. Não são patriarcas aleatórios. São Moisés e Elias. E isso muda tudo. Moisés não é apenas um líder do passado. Ele é aquele que subiu outra montanha, envolto em nuvem e fogo, para encontrar-se com Deus. Foi por meio dele que a lei foi entregue. Ele representa a aliança, os mandamentos, o caminho que revelou o pecado, mas nunca conseguiu removê-lo completamente. Moisés viu a glória de Deus de longe, ouviu sua voz, mas não entrou na terra prometida. Sua história sempre apontou para algo maior que ainda estava por vir. E Elias não é apenas um profeta. Ele é o símbolo da voz que clama, da confrontação, do chamado ao arrependimento. Foi Elias quem desafiou reis, enfrentou falsos deuses e ouviu Deus não no vento forte, nem no terremoto, mas no sussurro suave. Diferente de muitos, Elias não experimentou a morte comum. Sua partida misteriosa sempre alimentou a expectativa de que ele retornaria antes do grande agir de Deus. Agora, pare por um instante e perceba o que está acontecendo. A lei e os profetas estão diante de Jesus. Tudo o que foi escrito, anunciado, prometido e esperado converge para ele naquele momento. A transfiguração não é apenas uma demonstração de poder. É uma declaração silenciosa, porém definitiva. Jesus não veio abolir o que Moisés entregou nem silenciar o que Elias anunciou. Ele veio cumprir. Mas há algo ainda mais profundo. O texto revela que eles conversavam com Jesus. Não estavam ali apenas para observá-lo. Falavam sobre sua partida, sobre o que estava prestes a acontecer em Jerusalém. O sofrimento, a cruz, o sacrifício. Isso revela que a cruz não foi um acidente da história. Ela sempre esteve no centro do plano divino, prevista, anunciada e agora confirmada por aqueles que, séculos antes, prepararam o caminho. Existe também um detalhe que muitos ignoram. Moisés morreu, Elias não. Um representa aqueles que passaram pela morte. O outro, aqueles que foram transformados. Ambos aparecem glorificados. É como se a transfiguração estivesse sussurrando uma verdade eterna. Em Cristo, tanto vivos quanto mortos encontram redenção e glória. O tempo perde sua força diante da eternidade. Enquanto os discípulos observam, confusos e temerosos, uma nuvem os envolve. A mesma nuvem que guiou Israel no deserto. A mesma presença que desceu no Sinai. E então a voz ecoa, clara e incontestável. Não fala de Moisés. Não exalta Elias. Aponta para Jesus. Ouçam-no. Nesse instante, algo muda para sempre. A autoridade máxima não está mais na lei escrita em tábuas nem apenas na voz profética. Está no Filho. Quando a visão termina, Moisés e Elias desaparecem. Jesus permanece sozinho. Esse detalhe é silencioso, mas poderoso. A lei e os profetas cumpriram sua missão. Agora, tudo converge para ele. A salvação, a verdade, a reconciliação entre Deus e a humanidade não dependem mais de símbolos, rituais ou expectativas futuras. Estão diante deles, em carne e glória. A transfiguração é, portanto, uma chave escondida nas Escrituras.
Um momento em que o céu se abre não apenas para mostrar quem Jesus é, mas para revelar que toda a história bíblica sempre apontou para ele. Moisés e Elias não vieram por acaso. Vieram como testemunhas finais de que o plano de Deus estava completo, alinhado, perfeito. E talvez o maior mistério não seja porque eles apareceram, mas porque esse encontro foi revelado a nós. Como se Deus estivesse dizendo, através do tempo, que nada em sua palavra é aleatório. Cada detalhe carrega um propósito eterno. Quem percebe isso não lê mais a Bíblia da mesma forma. Porque entende que, naquele monte, por um breve momento, um segredo guardado por séculos foi revelado. E quem o descobre jamais volta a enxergar Jesus apenas como um mestre. Ele é o cumprimento de tudo. Há uma conexão que atravessa séculos, silenciosa, quase invisível para quem lê apressadamente. Uma conexão que não foi criada naquele monte, mas apenas revelada ali. Porque Moisés e Elias nunca foram apenas personagens históricos. Eles sempre foram sinais vivos apontando para algo maior. Mas maior como? E por que seus caminhos, separados por gerações, convergem exatamente diante de Jesus? Pergunte a si mesmo: por que a Bíblia insiste tanto em montanhas, nuvens, fogo e voz? Por que os momentos mais decisivos da revelação divina acontecem nesses cenários? Moisés sobe o Sinai e encontra a glória envolta em temor. Elias sobe o Horebe e encontra Deus no silêncio. Jesus sobe a montanha da transfiguração e ali revela que ele é o próprio ponto de encontro entre Deus e a humanidade. Não é coincidência. É continuidade. Moisés representa a lei, mas não apenas regras escritas. Ele representa a revelação inicial da vontade de Deus. A lei foi santa, justa e boa, mas incompleta em si mesma. Ela mostrava o caminho, mas não dava forças para percorrê-lo plenamente. Ela revelava o pecado, mas não podia removê-lo. Então surge a pergunta que ecoa pelas páginas da Escritura: se a lei era perfeita, por que ainda faltava algo? E então entra Elias, o profeta que surge quando a lei já havia sido esquecida. Elias não traz novas regras. Ele chama o povo de volta. Sua missão não era criar algo novo, mas despertar consciências adormecidas. Ele confronta corações, denuncia falsos deuses e chama Israel ao arrependimento. Elias representa a voz que prepara, que alerta, que aponta para uma mudança necessária antes que algo maior aconteça. Agora observe com atenção. A lei revela o padrão. Os profetas revelam a urgência. Mas nenhum deles oferece a solução final. Ambos apontam para frente. Ambos esperam algo. Ambos falam de um dia em que Deus agiria de forma definitiva. Então Jesus aparece. E tudo muda. Na transfiguração, não é apenas um encontro de pessoas, é um encontro de alianças. Moisés traz o peso daquilo que foi escrito. Elias traz a intensidade daquilo que foi proclamado. Jesus traz o cumprimento daquilo que foi prometido. É como se toda a história bíblica prendesse a respiração naquele instante. Eles conversam. Mas sobre o quê? Não falam de glória terrena. Não falam de reinos políticos. Falam do caminho que Jesus está prestes a trilhar. Falam do sofrimento, da entrega, da cruz. Isso revela algo perturbador e ao mesmo tempo libertador. Desde o início, a salvação nunca foi improvisada. O sacrifício não foi um plano de emergência. Sempre esteve no centro. Aqui surge outra pergunta provocativa: se Moisés e Elias sabiam do que estava por vir, por que tantos ainda não conseguem enxergar? Talvez porque a transfiguração não seja apenas sobre ver glória, mas sobre compreender propósito. Moisés havia levantado um sacrifício após outro, sabendo que nenhum deles era definitivo. Elias havia clamado por fogo do céu, sabendo que o fogo não transformava corações para sempre. Ambos sabiam que algo mais profundo era necessário. Algo eterno. Algo vivo. E então a voz de Deus ecoa. Não para repetir a lei. Não para exaltar os profetas. Mas para apontar para o Filho. Ouçam-no. Essa frase redefine tudo. É como se Deus dissesse que, a partir daquele momento,
a revelação não estaria apenas em palavras escritas ou vozes proféticas, mas em uma pessoa. Quando a visão termina, Moisés e Elias desaparecem. Não em derrota, mas em missão cumprida. Eles não são apagados. São consumados. Tudo o que representavam agora vive plenamente em Jesus. E aqui está a conexão secreta que poucos percebem. A lei mostra o que Deus exige. Os profetas mostram o que Deus deseja. Jesus revela quem Deus é. Não em teoria, mas em presença. Não em símbolos, mas em carne. A Transfiguração revela que a Bíblia não é uma coleção de histórias desconectadas. É uma única narrativa que se desenrola lentamente até alcançar seu ponto máximo em Cristo. Quem entende isso percebe que nada está fora do lugar. Nem Moisés. Nem Elias. Nem a cruz. E talvez a pergunta final não seja o que eles representavam naquele monte, mas o que esse encontro exige de quem o contempla. Porque se a lei, os profetas e o Filho se encontram ali, então ignorar essa revelação não é falta de informação. É uma escolha. E essa verdade, quando finalmente se conecta, muda para sempre a forma como se lê cada página das Escrituras. Nada naquele encontro foi improvisado. Nada aconteceu por acaso. A transfiguração não foi um momento isolado de glória, mas um ponto de virada silencioso no plano divino, cuidadosamente preparado desde o início da história. Antes da cruz, antes da dor, antes do silêncio do sepulcro, algo precisava ser revelado. E apenas poucos olhos foram autorizados a ver. Jesus sobe a montanha como quem sabe exatamente o que está prestes a acontecer. Há um peso no ar, uma expectativa invisível. Os discípulos ainda não compreendem, mas estão sendo conduzidos a um limite entre o que pode ser explicado e o que só pode ser revelado. O que eles presenciam ali não é para ser entendido rapidamente. É para ser lembrado quando tudo parecer perdido. Então a glória se manifesta. Mas não como um espetáculo. Ela surge como uma verdade que sempre esteve ali, apenas velada. O rosto de Jesus resplandece, suas vestes refletem uma luz que não pertence ao mundo. É como se, por um instante, o véu fosse levantado e a eternidade tocasse o tempo. E então eles aparecem. Moisés e Elias. Não como visitantes ocasionais, mas como peças essenciais de um quebra-cabeça que finalmente se encaixa. A presença deles revela que aquele momento não é apenas sobre quem Jesus é, mas sobre quando ele está. Este não é o começo de algo novo, é o cumprimento de algo antigo. Mas por que agora? Por que antes da cruz? Porque a cruz exigiria fé quando não houvesse glória visível. Exigiria confiança quando tudo parecesse fracasso. A transfiguração prepara o coração dos discípulos para o escândalo da cruz. Mostra que o sofrimento que virá não será derrota, mas passagem. Que a humilhação aparente esconde uma vitória eterna. Há camadas profundas nesse encontro. Moisés representa a aliança que revelou a santidade de Deus, mas também a distância entre Deus e o homem. Elias representa o clamor profético, o chamado ao arrependimento, a expectativa de uma intervenção final. Ambos aparecem não para competir com Jesus, mas para confirmar que o caminho dele é o único possível. Eles conversam. E o assunto não é glória, é entrega. Não é ascensão imediata, é descida. A transfiguração revela que a cruz não contradiz a glória de Jesus, ela revela de forma mais profunda. O brilho do monte e a escuridão do Calvário fazem parte da mesma história. Então a nuvem envolve tudo. A mesma presença que guiou, protegeu e falou no passado. E a voz ecoa, definitiva, encerrando séculos de expectativa. Não aponta para a lei. Não destaca os profetas. Direciona toda a atenção para o Filho. Ouçam-no. Essa frase sela o momento. A autoridade final foi revelada. Quando tudo termina, Moisés e Elias não estão mais ali. Não porque perderam importância, mas porque cumpriram seu papel. Jesus permanece. Sozinho. Esse detalhe carrega uma força que poucos percebem. Depois da transfiguração, nada mais pode ser interpretado da mesma forma.
A lei e os profetas agora só fazem sentido à luz dele. E aqui está o ponto de virada que muitos ignoram. A transfiguração não foi dada para fortalecer Jesus. Foi dada para preparar os que o seguiriam. Foi uma âncora de luz antes da tempestade. Uma lembrança de quem ele realmente é quando tudo ao redor gritar o contrário. Quem entende isso percebe que a cruz não é o fim da história, é a continuação lógica do que foi revelado no monte. A glória não foi retirada. Ela foi escondida por amor, para que a redenção fosse completa. E talvez a revelação mais impactante seja esta: a transfiguração não revela apenas a identidade de Jesus, revela a maneira como Deus age. Primeiro ele mostra a verdade. Depois permite a prova. Porque quem viu a glória, mesmo por um instante, nunca mais pode dizer que a cruz foi um erro. Esse encontro mudou tudo. Não apenas naquele monte, mas em toda a história. E quem realmente o compreende jamais volta a olhar para Jesus da mesma forma. Há segredos que só se revelam quando alguém está disposto a subir. A montanha da transfiguração não é apenas um lugar físico descrito nas Escrituras, é um símbolo espiritual profundo. Ao longo da Bíblia, montanhas não são caminhos fáceis. Exigem esforço, silêncio, separação. Não se sobe uma montanha por acaso. E não se encontra Deus sem deixar algo para trás. Jesus escolhe a montanha porque a revelação verdadeira nunca acontece no meio do ruído. Enquanto o mundo segue embaixo, preso às urgências visíveis, algo eterno está prestes a ser revelado acima. A subida já é parte da mensagem. Quem sobe, sobe para ouvir. Quem sobe, sobe para ver. Quem sobe, sobe para ser transformado. E então a glória se manifesta. Não como algo externo que Jesus recebe, mas como algo que sempre esteve nele, por um instante, deixa de ser oculto. A luz que irrompe não vem do céu para ele. Vem dele para fora. Isso muda completamente a compreensão desse momento. A transfiguração não cria a glória de Jesus. Ela revela o que sempre foi verdadeiro. Nesse cenário sagrado, surgem Moisés e Elias. A presença deles carrega um simbolismo que atravessa gerações. Moisés representa os encontros com Deus marcados pelo temor, pela nuvem espessa, pela lei gravada em pedra. Elias representa os encontros marcados pelo zelo, pelo confronto, pela voz que chama ao arrependimento. Ambos tiveram experiências profundas com Deus em montanhas. Ambos conheceram a glória, mas de formas parciais. Agora, diante de Jesus, eles não estão no centro. Estão ao lado. Isso revela algo pouco comentado, mas essencial. Toda a revelação anterior era verdadeira, mas incompleta. Toda experiência passada apontava para algo maior que ainda não havia sido plenamente revelado. Eles conversam com Jesus, e o assunto não é o passado, mas o que está por vir. Falam do caminho que desce da montanha. Porque a glória nunca foi o destino final. A glória sempre foi a confirmação do propósito. E o propósito passa pela cruz. Aqui está um dos segredos mais profundos desse encontro. A montanha revela quem Jesus é, para que o vale não destrua a fé dos discípulos. A transfiguração acontece antes do sofrimento porque Deus, em sua misericórdia, revela a verdade antes da dor. Ele não explica tudo, mas mostra o suficiente para que a fé sobreviva quando a lógica falhar. A nuvem que os envolve não é apenas um fenômeno visual. É a mesma presença que guiou Israel, que cobriu o tabernáculo, que encheu o templo. É Deus dizendo, sem palavras humanas, que Ele continua conduzindo a história. E quando a voz se manifesta, ela não multiplica instruções. Ela simplifica tudo. Direciona o olhar. Ouçam o Filho. Esse comando ecoa até hoje. Porque a mensagem da transfiguração não ficou presa naquele monte. Ela atravessa o tempo e alcança os dias atuais. Vivemos em uma época em que muitos querem a glória sem a cruz, a revelação sem a obediência, a promessa sem o processo. Mas a montanha nos ensina que não há verdadeira transformação sem descida. Moisés e Elias desaparecem. Jesus permanece. Esse detalhe é um sussurro poderoso para cada geração. Sistemas passam.
Vozes proféticas se cumprem. Métodos mudam. Mas Cristo permanece. Ele é a revelação final, completa, suficiente. E talvez o maior segredo escondido na montanha seja este. A transfiguração não foi apenas para mostrar quem Jesus é. Foi para mostrar quem somos chamados a ouvir quando tudo ao redor se torna confuso. Foi para ensinar que, mesmo quando a glória parece distante, ela não foi perdida. Ela apenas aguarda o momento certo de ser plenamente revelada. A montanha revela. O vale prova. A glória confirma. E a cruz redime. Diante disso, fica uma pergunta que atravessa o coração e não permite uma resposta apressada. Se aquela glória foi revelada para preparar o caminho da entrega, o que ela exige hoje de quem diz seguir o Cristo que desceu da montanha e caminhou até a cruz? E assim, quando a visão termina e o silêncio retorna, fica claro que a transfiguração não foi apenas um evento do passado, mas um chamado contínuo. A montanha nos lembra que Deus ainda revela, ainda fala, ainda chama. Nem sempre com luz visível, nem sempre com vozes audíveis, mas com uma verdade que ecoa no coração de quem está disposto a ouvir. Jesus desceu daquela montanha sabendo exatamente para onde estava indo. A glória não o afastou da cruz, apenas confirmou o caminho. E isso nos ensina que seguir a Cristo não é viver apenas de momentos altos, mas carregar no coração a certeza de quem Ele é, mesmo quando os dias se tornam escuros. A transfiguração nos convida a confiar quando não entendemos, a obedecer quando não vemos e a permanecer quando tudo parece silencioso. Porque quem já teve um vislumbre da glória aprende que nenhuma dor é definitiva e nenhuma promessa falha. Agora, essa revelação chega até você. Não como uma história distante, mas como um convite pessoal. A pergunta não é apenas o que aconteceu naquele monte, mas o que esse encontro desperta dentro de você hoje. Se você ama Jesus, escreva nos comentários: Jesus, eu te amo. Deixe seu like para espalhar essa mensagem. Inscreva-se no canal para continuar caminhando por essas revelações profundas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. E creia, ao fazer isso com fé, você receberá uma grande bênção.